Vamos continuar nossa conversa com a convicção de que não há mal que não traga bem. E Deus é especialista nisso. A verdade é que Deus sempre faz as coisas melhor do que nós, seres humanos. Quer uma prova disso? Então escute a história do monge Serafim. O monge chamado Serafim pedia insistentemente ao Senhor Jesus para ficar no lugar dele na cruz, porque ele queria compartilhar de tudo o que Cristo sofreu. Um certo dia, Jesus crucificado aceitou a proposta de que o monge ficasse na cruz no lugar dele, mas com condição que ficasse calado. Serafim, sendo um monge acostumado ao rigor e à observância do silêncio, prometeu imediatamente que cumpriria o combinado. O Cristo, então, desceu da cruz, que estava na igreja, e nela subiu o monge Serafim. Chegou um homem rico que veio rezar, e enquanto rezava, a bolsa de dinheiro escorregou e caiu, sem ele perceber. O homem se levantou para sair da igreja. Serafim, que tinha visto o acontecido, quis avisar para ele que a bolsa de dinheiro tinha caído. Mas, no entanto, como havia prometido a Jesus de ficar calado, ficou em silêncio. Logo em seguida, entrou na igreja um homem pobre que tinha acabado de perder o emprego e começou a orar. Logo percebeu uma bolsa de dinheiro e pensou: será que Deus ouviu minhas preces tão rápido assim? Ele olhou se tinha alguém, pegou a bolsa do dinheiro, colocou no bolso dele e saiu. Bem que Serafim queria dizer-lhe que não deveria fazer isso, porque aquele dinheiro não lhe pertencia, mas ele havia se comprometido a ficar quieto, calado, e portanto ficou calado. Foi quando chegou um jovem que se ajoelhou devotamente aos pés do crucifixo, pedindo ajuda e proteção, porque ele estava próximo de fazer uma viagem por mar. Naquele exato momento, entrou o homem rico com os guardas, dizendo que havia deixado a bolsa de dinheiro aí na igreja. Como a única pessoa presente era aquele jovem, os policiais o seguraram e o prenderam. A essa altura, Serafim não se conteve e gritou: ele é inocente! Imaginem, o crucifixo, falando, livrou o jovem da cadeia, porque em virtude daquela voz, capricharam mais nas investigações, libertaram o jovem que embarcou para seguir sua viagem de navio e perderam o homem pobre que tinha levado a bolsa do dinheiro. E o dinheiro foi devolvido para o rico. À noite, Cristo do crucifixo voltou com a cara fechada e repreendeu severamente o Serafim. Dessa forma, Serafim, não dá certo de jeito nenhum. Mas como, Senhor? Eu te disse Jesus, eu te disse para ficar calado. Mas eu ajeitei as coisas, disse Serafim. Fiz justiça. Então disse o Senhor: não, Serafim, você fez tudo errado. Veja bem, seu compromisso era de ficar em silêncio. Você me prometeu. Ao contrário, falando, você estragou minha ação. O homem rico estava prestes a fazer um trabalho ruim com esse dinheiro. Eu fiz com que ele perdesse a bolsa do dinheiro. Aí fiz com que o pobre homem, que tinha acabado de perder o seu emprego, encontrasse a bolsa de dinheiro e assim amenizasse o problema dele. E aquele jovem que embarcou no navio, que naufragou, agora está morrendo afogado no mar. Ele tinha me pedido ajuda. Se ele tivesse ido para a cadeia, pelo menos por um dia, teria perdido o navio e teria escapado da morte. Você arruinou tudo, Serafim. Você não tem condições de ficar no meu lugar. Meu querido Serafim, mesmo você sendo um monge que se considera bem encaminhado na vida espiritual, minha providência orienta as coisas bem melhor do que você, mesmo quando elas parecem estar dando errado. E aí, gostou da história? Vamos parar um instantezinho para fazer algumas considerações a respeito dessa história. Aqui podemos perceber o contraste extremo entre uma ação planejada por Deus
e o plano pensado pelo homem. O que aparenta ser um mal na percepção humana, porém, considerado na visão de Deus, visto no contexto geral e não pontual, na verdade é um bem, mesmo que pareça um mal. Revisitando essa história, do ponto de vista humano, perder dinheiro é ruim. Ter que devolver o dinheiro que pensava ter sido dado por Deus também é coisa ruim. Assim como ser acusado injustamente, sofrer a prisão arbitrária, não é nada bom. Porém, já do ponto de vista divino, tudo isso teria se transformado em resultado positivo. Ou seja, o homem não teria feito aquele que ia fazer de ruim. Aquele que achou o dinheiro teria sido aliviado no seu problema. E o jovem teria se livrado da morte. Os planos divinos são sempre perfeitos. É verdade. Já desde o início, tudo que Deus criou era perfeito e bom. Deus é amor, Deus é sumo bem, infinitamente bom. No seu poder criador, fez tudo bem feito. De fato, na apresentação bíblica da criação, no fim de cada um dos 6 dias, Deus contemplava a obra que acabava de sair de suas mãos e constatava que tudo era bom. O 7º dia diz tudo era bom. No livro de Gênesis. Como Deus fez no início da história, continua fazendo até hoje. Podemos concluir que, se o monge Serafim não tivesse atrapalhado os planos divinos, não existiria nada de ruim nessa história. Assim também acontece também com a vida da gente. Se fizéssemos tudo conforme a vontade divina, vontade de Deus, tudo daria certo e não atrapalharíamos os planos divinos, como aconteceu com o monge Serafim. Vamos aprofundar e avançar neste assunto. Retomemos a citação de Santo Afonso Maria de Ligório. Deus não permitiria um mal se não pudesse tirar desse mal um bem infinitamente maior. No entanto, você não acha que Deus, por ser todo-poderoso, não conseguiria fazer algo mais do que isso? E se pode fazer mais isso, por que não faria? Com certeza, Ele pode e faz. Pode transformar não só uma parte do mal, mas todo o mal em bem. Isso ainda não é tudo. Mais do que isso, Deus pode até fazer com que nunca tenha existido mal. Isso é melhor ainda. Mesmo que seja difícil de entender, até dá um nó na nossa cabeça, né? Para ter uma ideia disso, podemos até comparar a possibilidade de olhar um filme rodado ao contrário. Antigamente tinha como fazer isso, do fim para o começo. Einstein afirmou que se a gente tivesse como conseguir uma velocidade maior do que a luz, o tempo iria do futuro para o passado, ao contrário, não do presente para o futuro, do futuro para o passado. Ainda que a nossa visão, a nossa experiência, a nossa percepção, a nossa vivência nos convença de que o mal existe, a Bíblia, porém, de fato, afirma categoricamente que tudo era bom. Tudo era e é bom. Voltemos agora, por um instante, à frase clássica de Santo Afonso Maria de Ligório. Deus não permitiria o mal se não pudesse tirar desse mal um bem infinitamente maior. Permito-me, depois de quanto afirmado acima, ainda agora, mudar essa frase e transformá-la em Deus não permitiria o mal se não pudesse depois fazer com que aquele mal nem tenha existido. Nossa conversa poderia parar por aqui, porque consegui já expressar tudo que o Espírito Santo me ajudou a entender. Mas é interessante um pequeno acréscimo sobre um conceito expressado anteriormente nessa reflexão. No entanto, esse será o assunto da terceira parte desse vídeo, tá bom?